Pessoal, então aqui começando já com 2 minutinhos de atraso, eu queria dar boas-vindas a todas e todos, agradecer muito pela participação de cada um de vocês. Conforme vocês sabem, a gente tem uma estratégia dentro da coordenação da equipe global de aumento e fidelização de associados, mudei o nome, atendendo a provocação do Rodrigo. E também numa parceria que nós fizemos com o companheiro João Paulo, que é o assessor do Distrito Múltiplo, né, da equipe global de aumento e fidelização de associados. Eu fiz essa provocação para João Paulo, que é um companheiro nosso de longa data, de caminhada dentro do Léo Clube, ele vai comentar um pouco com vocês lá na frente, e a gente conseguiu pensar esse segundo momento de formação de GMTs de clube para Lions e Léos Clubes. A gente tem aqui a presença do presidente e do ex-presidente do Distrito Léo LC2. Sou muito agradecido pela participação dos Léos nesse momento. O nosso companheiro Luiz não está na sala, ele estava numa situação... ele estava voltando do médico e aí pediu para a gente ter um pouco de paciência, mas esse não é um encontro formal. Quem já participou do primeiro sabe, não é a proposta. A ideia é que se a gente estivesse no bar pós-assembleia da convenção, sabe aquele bar que a gente se reúne e ali a gente fica decidindo o futuro do Lions? Esse é o convite para esse momento, Mônica. Então, por isso que é para você e Salete ficarem super tranquilas, porque é aquele bate-papo que eu estou teletransportando para cá, para esse momento, tá bom? Então, as regrinhas, né, que a gente sempre fala, manter o microfone aí fechado, não clicar no botão de compartilhar. Se você quer falar, clica ali no botãozinho de levantar a mão, a gente vai passar a palavra para vocês. Então, a gente só manter a câmera ligada se você se sentir confortável, e também a gente procurar manter aí os microfones desligados. O Rodrigo pede, nós solicitamos aqui do LC2, principalmente para a equipe do LC2, que coloque aí o nome, né, o seu número de associados, se você lembra, o cargo e o seu clube, para a gente registrar na lista de presença e o Rodrigo depois lançar o seu nome no relatório lá do Learn, para a gente ter mais essa formação no nosso currículo, né? Agradeço a participação dos outros clubes também, distritos que estão aqui representados hoje, e eu queria passar para o companheiro Rodrigo para ele dar as boas-vindas e a gente iniciar essa conversa. Ok, obrigado, Rani, boa noite a todos. Bem, como o Rani falou, esse aqui é mais um bate-papo, né? Vamos dizer que é o Boteco do Leão, que é sobre formação de GMTs, é o nosso segundo encontro. A gente está bolando aqui junto com o nosso coordenador de GMT, aqui com o Ranieri, do Distrito LC2, e hoje, junto com o companheiro João Paulo, GMT do Distrito Múltiplo LC, a gente foi criado uma série de encontros de formações, mensais, tá? Uma a cada mês, para justamente ter esse bate-papo, na verdade, essa troca de experiência, para a gente falar do assunto que acho que hoje é o mais importante, mais temeroso de Lions, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que é a fidelização e o aumento de associados. Então, a ideia hoje, como o Rani falou, não é ser protocolar, a gente não vai ter protocolo de abertura, hino, invocação, é realmente ser um bate-papo mais informal, para que a gente realmente troque essas experiências entre a gente aprenda mais, a gente ensine mais, né? Como a gente estava falando antes aqui do início, em todos esses encontros a gente aprende e ensina muito. É uma troca de experiências realmente salutar para todos os lados, seja as pessoas que estão falando como instrutores, como as pessoas que recebem, ouvem. Então, hoje aqui não existe instrutor, não existe palestrante, existe um bate-papo, tá? Só lembrando, eu volto a falar, o Rani falou de colocar o nome, para o LC2 é importante, quem não for do LC2, por favor, coloca o nome completo e o nome do clube completo, tá? Porque aí eu consigo também localizar no Learn e colocar a presença de todos pelo próprio LC2. Aqui eu coloco a presença de todos
pertencentes ao Distrito Múltiplo LC, inclusive Léos, tá? Isso tudo, essa lista de presentes que a gente coloca depois, a gente coloca em Learn, isso fica no currículo, vamos dizer assim, de todos os leões e Léos de Lions, porque vai lá para a Lions Internacional, então fica registrado que vocês estão participando de um treinamento de formação de dirigentes e principalmente ligados à GMT. Então, o que eu queria dizer aqui, como coordenador GLT do Distrito LC2, é dar novamente a boa-vinda a todos e que hoje seja uma noite extremamente agradável, como sempre foi e como sempre será, não tenho dúvida disso. Obrigado, Rani, mais uma vez, pela oportunidade. Valeu, Rodrigo. João Paulo, você quer dar as suas boas-vindas e fazer sua fala inicial? Quero agradecer, né? Boa noite a todos, agradecer ao companheiro Ranieri por essa oportunidade. São ações, né, iniciativas que visam principalmente unir mais, agregar mais valores e conhecimentos aos companheiros, estreitar os laços de amizade. Então, muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversando, compartilhando, trocando experiências e conhecendo um pouco mais de cada companheiro, e nós vamos montando um leonismo muito mais forte, muito mais arrojado. Muito obrigado, companheiro. Obrigado, João Paulo. A gente, para quem participou do primeiro encontro, sabe, né? A gente, como disse bem o Rodrigo, aqui não tem palestrante, aqui não tem audiência de palestra, é um bate-papo, e eu convidei vocês para ouvir histórias. Então, esses encontros da GMT são encontros onde a gente compartilha histórias de sucesso, histórias que não foram tão bem sucedidas, estratégias implementadas e que deram resultados, como a gente falou muito no primeiro encontro. E no encontro de hoje, a gente se desafiou a falar sobre um tema talvez um pouco cabeludo ou espinhoso, ou um tema difícil para Lions, que é companheiros léus, domadoras e cônjuges se tornando leão. Da onde vêm essas motivações? Para onde vão essas motivações? Por que as pessoas quiseram voltar para o movimento? Ou mulheres quiseram se tornar leão? Então, tem uma conversa sobre isso, e essa conversa ela poderia ser extremamente pesada, como ela já teve início, ou ela poderia ser extremamente alegre e extremamente reflexiva, e eu resolvi convidar essas pessoas para estarem conosco hoje. A ideia é que no próximo bloco a gente vai ouvir 6 histórias desses processos de conversão, de transição, enfim, de transformação, e lá no final a gente vai conseguir conversar com essa galera. Então eu queria, sem mais delongas, apresentar para vocês os nossos contadores de histórias de hoje. A gente vai ter aí o companheiro André Casarotto, que é associado do Lions Clube São Paulo Elos, contando a sua história de conversão de Léo a Leão, e também de Léo a Leão, o companheiro João Paulo, que é o líder GMT do Distrito Múltiplo LC. Na sequência, a gente tem a companheira Cássia e a companheira Mônica contando as histórias delas de domadora a leão, como foi esse trajeto que elas cursaram. E depois, pessoas que ficavam atrás da câmera fotográfica, ou pessoas que não tinham direito à fala, ou ainda pessoas que não eram lembradas, nem nas listas de presença, que eram os cônjuges que se tornaram leão. E aqui vocês vão ouvir histórias muito interessantes hoje. Sem mais delongas, eu queria convidar, então... antes de eu falar isso, eu queria trazer... A gente está numa conversa informal, né? Recentemente, para o pessoal de fora, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui no LC2 com mais de 300 leões participando, e tem uma questão lá que ainda não me sai da cabeça, que ainda está, sabe, aqui presa. Eu perguntei, né, para os leões se, além de mobilizar novas pessoas para entrar no Lions, se eles acreditavam que seria possível resgatar ex-associados de Lions ou de Léo Clube para o movimento. E quase 7 em 10, quase 3, né, 3 em 10, quase 3 em 10 disseram que acho que não. Né? Então a gente está aqui em 30 pessoas, 3, 6, é como se 9 de nós que estamos aqui hoje disséssemos: acho que não vale a pena resgatar quem foi do Léo ou quem foi do Lions há muito tempo para voltar para o movimento.
E isso me parece uma informação que eu ainda não consegui fazer de gestão. Né? Então, assim, a gente tem 70% de nós que estamos aqui acreditamos nisso, que sim, essa também é uma estratégia de aumento e fidelização de associados, mas ainda precisamos manter essa conversa. E por isso eu queria convidar, então, para contar a sua história nesse primeiro bloco, companheiro André Casarotto, do Lions Clube São Paulo Elos. Boa noite, Rani, boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês, conversando, compartilhando, trocando essa ideia, batendo esse papo informal, né, que o Rani, desde o início, vem propondo de uma forma muito inteligente que seja feito. Pedir desculpas a vocês, porque nesse momento eu participo de duas reuniões ao mesmo tempo, né, uma com o nosso Léo Clube e a outra aqui com vocês. E também pela minha estrutura está bastante falha, eu estou no hotel, no interior, e enfim, mas estamos juntos aí, e vamos lá, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o companheiro André Casarotto, sou companheiro do Lions Clube de São Paulo Elos, né? Fui presidente fundador do clube, depois presidente na segunda gestão do clube, atualmente sou o GST do distrito LC2, um desafio enorme que surgiu na frente aí e que nos agrada bastante. Trabalho também como segundo assessor de Léo Clube do distrito LC2, sou atual conselheiro Léo do meu clube, e no tempo de Léo Clube fui presidente do Léo Clube de São Paulo Vila Medeiros, Léo Clube de São Paulo Piratininga, vice-presidente do distrito L4, assessor de estatutos e regulamentos do Distrito Múltiplo Léo Brasil, enfim, foram 10 anos no Movimento Léo, um orgulho imenso de participar desse movimento e hoje estar de volta aqui no Lions, prestando esse serviço e esse trabalho, né? O Ranieri convidou para que a gente pudesse falar um pouquinho, então, de algumas situações que ocorreram no passado, quando fomos Léos, e por que houve a motivação de voltar para o Lions, né? Se você quiser mudar a tela aí, Ranieri, não que eu esteja enxergando muito, porque está no celular aqui, eu estou enxergando muito pouco, mas vamos tentar. Então, o Rani perguntou, né, pediu para a gente falar um pouquinho sobre como eram os clubes naquela época, o que a gente vê diferente de hoje em dia. Naquela época, os clubes eram bastante fortes, né? Nós tínhamos o distrito LC2, era um distrito muito forte, muito estruturado. Para vocês terem ideia, eu participei de um dos maiores Léo Clubes do Brasil, que foi o São Paulo Vila Medeiros. Nós chegamos a ter 79 associados no nosso quadro, foi um clube muito forte, a ponto de chegar um governador e pedir para que nós dividíssemos o clube para fundar um outro clube do tamanho que o clube estava, né? Isso era muito importante, né, pela capacidade que isso nos dava de organizar as nossas campanhas, as nossas atividades de uma forma muito expressiva. Eu coloquei algumas imagens aí na tela, né, o Ranieri colocou, alguns encontros que nós fazíamos e algumas atividades que eram muito fortes, e a grande maioria delas nós fazíamos independente do apoio do Lions Clube, né? Os nossos clubes eram autossuficientes. Nós chegávamos a organizar convenções distritais com 200, 300 companheiros ali, e chegamos a organizar uma convenção nacional em registro com milhares de companheiros, né? A cidade ficou totalmente tomada pelo Léo Clube. O Ranieri, que é de registro, lembra muito bem. Todas as escolas da cidade foram tomadas pelo Léo, todas as entidades, né, Fundo Social de Solidariedade, creche, escola, enfim, tudo, corpo de bombeiro, tinha gente do corpo de bombeiro, porque não tinha mais aonde alojar, e mesmo assim a convenção foi um grande sucesso, né? O que isso proporcionava, né? Por que isso era importante e por que isso me marcou demais? Porque eu, particularmente, eu acredito demais na questão
do serviço atrair associado. Eu acho que não existe nada que atraia mais novos associados no Lions Club e nada que retenha mais um associado dentro do Lions Club do que a prestação de serviço, né? As atividades, as campanhas que nós fazemos, que enchem essas pessoas de orgulho por estarem fazendo parte, por estarem participando ali e ajudando ao próximo, e essas pessoas querem participar por isso, né? E no Léo isso era muito claro. Quando nós convidávamos um amigo para participar, é claro que ele queria também saber ali do momento de confraternização, ele queria saber dos eventos sociais que nós tínhamos, mas essencialmente o que mais marcava e o que mais prendia todo esse pessoal dentro do nosso movimento eram as atividades, né? Nós tínhamos dentro desse movimento naquele momento 2 grandes sonhos, né? O primeiro deles, eu sempre tive um sonho muito forte de realizar uma campanha a nível nacional, unindo todos os Léo Clubes. Cheguei a fazer isso com um distrito de Minas Gerais, né, o L11 na época, ou até então L11. Nós fizemos uma campanha na época chamada Ajude a Mudar a Escrita do País. E fizemos 2 distritos em conjunto. O impacto dessa campanha foi extremamente positivo, foi muito maior do que um distrito fazer isoladamente. E a gente começou, eu e um companheiro do L11, o Elielcio, na época, presidente do L11, nosso amigo até hoje, nós tínhamos esse sonho de levar essa campanha a nível Brasil. E o outro sonho que nós tínhamos era o de fundar um Lions Club formado essencialmente por Léo Clubes, né, por ex-Léos, ex-associados Léos. E esse sonho do Lions, fundado por ex-Léos, ele se concretizou. E por que nós tínhamos esse sonho? Porque sempre houve uma grande resistência, um enorme desafio de fazer com que o associado do Léo, na época, se motivasse a virar leão, pelo distanciamento que havia na época de muitos clubes de Lions para os clubes de Léo. A diferença que havia de mentalidade, de filosofia de trabalho, essa diferença fazia com que os Léos não se motivassem tanto a participar do Lions quando desse ali a idade que na nossa época era 24 anos, né? Não eram os 30 atuais. Pode virar aí, Rani, por favor. Então, esse desejo, gente, de fundar o Lions Clube São Paulo Elo surgiu dessa época. Nós conseguimos fundar esse clube há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, né? Depois de um período que eu fiquei 20 anos afastado do movimento, e fiquei 20 anos afastado do movimento porque casei, constituí família, tive meus filhos, mas sempre com o desejo de retornar. E aí quis o destino que minha filha entrasse para o Léo Clube de Jundiaí, nos levasse, né, numa cerimônia de posse dela como presidente, e aí o então governador do nosso distrito, Rubens Mesadri, que não era bobo nem nada, nunca foi, né, já pegou eu e a Samanta de canto ali e não deixou escapar. Então, dali para cá, estamos nós de volta no movimento. Tentei a experiência de entrar num clube de Lions tradicional, mas digo a vocês que como ex-Léo tive bastante dificuldade, porque ninguém está certo nem errado, são estilos de trabalho, estilos de pensamento diferentes, né? É o que a gente fala, uma vez Léo, sempre Léo. E a gente vem com o espírito de Léo, que a gente carrega para o resto da vida. Foi quando veio a ideia de fundar o Elos. Hoje é um clube formado, é um clube híbrido, para que vocês tenham ideia. Nós temos associados em 6 estados do Brasil, é isso, né, Rani? Me corrija se eu estiver errado, em 6 estados do Brasil. Temos associados em várias cidades, e nós conseguimos realizar as atividades, as reuniões nossas são todas virtuais e as nossas atividades de forma presencial. Temos um espírito nosso que vem do Léo, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos fazer festiva virtual todo mês, festiva virtual que dura assim das 7 da noite às 4 da manhã. Acreditem vocês ou não. Cada um nas suas casas, cada um ali com a sua família e confraternizando, contando histórias e trocando ideias. Nas festivas só não pode falar de trabalho, né? A adesão do clube é muito bacana, nossas reuniões funcionam de uma forma bastante satisfatória, o pessoal participa, a participação é muito grande.
E os resultados são esses, né? Para que vocês tenham uma ideia, agora no próximo sábado nós realizaremos aí o MEC Dia Feliz, que é uma campanha encabeçada hoje pela Governadoria do Distrito, é uma campanha que o nosso clube já realiza desde o início, e o nosso clube conseguiu arrecadar aí, entre Lions e Léo, 360 tickets, que, aliás, foi uma grande conquista. Eu estou acelerando um pouco, porque eu estou preocupado com o relógio, que o Ranieri mandou 15 mensagens hoje, que a gente precisa falar em 10 minutos. Ele me deixou nervoso com isso. Então, assim, nesse meio período, nesse curto período, né, 2 anos, o nosso clube conseguiu fundar um Léo. Tamanha importância, né, para que vocês vejam tamanha importância de um clube que foi fundado com a mentalidade de Léo Clube. A gente enxerga no Léo Clube a perpetuação do movimento. Eu enxergo que, assim, eu amo o meu clube, adoro o Elos, quero que o Elos dure por muito tempo. E a forma mais segura disso acontecer é que nós tenhamos um Léo Clube formando futuros leões para o nosso clube, né? Então, assim, foi muito importante, nós conseguimos fundar o Léo em dezembro do ano passado, e agora, desses 360 tickets, o Léo contribuiu com mais de 100, pasmem vocês. Em pouco tempo aí de vida, de existência, eles já contribuíram com mais de 100 tickets na primeira campanha deles. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? O Rani perguntou o que te fez voltar para o movimento. Eu nunca saí. Eu acho que quando eu entrei, o coração da gente, ele é pego de uma forma, quem é pego pelo movimento, pelo leonismo, pelo leuísmo, nunca sai de dentro da gente. Eu fiquei fora, fiquei afastado, tive que cuidar de outras situações na minha vida, mas nunca saí de verdade. E agora sou uma pessoa feliz, realizada, de estar de volta, de poder estar contribuindo novamente com meus filhos. Hoje minha esposa é companheira, presidente do clube, meu filho mais velho é companheiro Leão, minha filha do meio é Léo Leão e meu filho mais novo é Léo. Então é uma família 100%, e isso me causa uma alegria imensa, e eu gostaria muito que essa briga, essa luta do Ranieri, de todos nós, né, todos os companheiros, por trazer ex-Léos e trazer cônjuges para dentro do movimento, que ela possa contagiar a todos e que a gente consiga, com isso, expandir o nosso movimento a cada dia. Rani, acho que eu estourei 2 minutos, peço desculpas, não vai brigar comigo amanhã, mas acho que era esse o recado que eu gostaria de dar, e espero que vocês tenham gostado aí. Gente, eu não brigo com o André, não, eu sou bonzinho, viu? Obrigado, Briga, André. sim, todo dia, briga de verdade, todo dia, principalmente por causa de horário. Mentira, gente, ele é bonzinho. Obrigado, André. Essa história do André também tem muito a ver com a nossa história, e em um outro momento a gente vai poder contar, mas nesse momento eu queria convidar o companheiro João Paulo para continuar essa história de Léo a Leão. João? Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Está tranquilo? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Então, companheiros, a minha história no Léo, essa é minha família, né? Eu participei do Léo Júnior, do Léo Clube, mas antes de participar do Léo, o Léo tem um significado muito importante, porque eu venho de pais separados, né? Minha mãe era professora, manicure, meu pai era açougueiro, mudaram para São Paulo, começaram uma vida assim, até próspera, mas em São Paulo, à medida que meu pai também foi ganhando dinheiro, ele entrou no mundo do jogo e das drogas, e da bebida, né? E minha mãe volta para Minas, e aqui a gente passa por muita dificuldade, e a gente, no caso aqui, era filho sem pai, né? Um filho sem pai, na cidade pequena, de poucas oportunidades, cidade de 20 mil habitantes. Nessa época, na mesma semana, eu recebo 2 convites muito inusitados. O primeiro é para usar droga com os amigos, e o segundo para entrar para o Léo Júnior. Eu optei de ir para o Léo Júnior, mas prometi aos amigos que na outra semana eu ia experimentar com eles. E à medida que eu fui entrando, que eu participei do Léo Júnior, eu fui gostando, e eu tinha uma carência assim, de pai, não tinha com quem espelhar. Eu comecei a espelhar nos leões.
E aquilo foi ficando algo assim muito viciante. Então, quando eu precisava de um conselho de pai, eu chegava para um Leão e falava, olha, tem um amigo meu que está acontecendo isso e isso, o que você acha que ele deve fazer? Mas, na verdade, era eu. E, e os amigos fazendo pressão. Então, o que eu falei? Não, hoje eu não posso ir com vocês usar, porque eu estou usando a camisa do Léo e o distintivo. E chegou um ponto que eu trabalhava também aqui, como não tinha muito aquela estrutura familiar, assim, que minha mãe trabalhava e não tinha tanto tempo, a gente morava com vó, eu fui ser auxiliar de pedreiro, trabalhava até na zona rural aqui, não tinha muito recurso. Então chegou um tempo que eu só tinha camisa de Léo, eu tinha umas 30 camisas de Léo. E aquilo era sempre um empecilho para eu acompanhar os amigos nas drogas. Mas hoje eu vejo que foi a mão de Deus, né? Não foi só a camisa do Léo. E o Léo foi tornando algo assim muito viciante, e passou um ponto que eu só vivia Léo, só estudava Léo, só pensava em Léo, e procurava a figura masculina dentro do Lions naquela sede de ter um pai. E isso, né, esse algo viciante, você cria muitas amizades, mas você cria também muitas inimizades, porque eu respirava e via Léo 24 horas. Pode ir, companheiro, na próxima apresentação. Nessa época, foi o momento de reestruturar. Então, eu já saio de Itapecerica, né, assumi o distrito à época não tinha estatuto, ele tinha saudação de castores, e era uma briga tremenda, Léo Castor, e eu comecei a tentar reorganizá-lo, fazendo estatuto, regimento, assumindo cargos. No entanto, eu fui 3 vezes, né, não consecutivo, mas 3 vezes presidente do distrito e 2 vezes presidente do múltiplo. Mas aquilo era para preencher, além do amor, para preencher aquele vazio que tinha. E quando eu consegui enxergar, meus amigos, infelizmente, estavam muito afundados já, e eu estava numa situação assim, um pouco melhor, porque eu não tinha enveredado no mundo das drogas, aquilo fazia com que eu trabalhasse ainda mais pelo movimento, e eu filiei um Lions numa cidade vizinha, que aqui na nossa cidade não tinha Lions. E o nosso clube começou de Léo, ele começou a trabalhar tanto que ele se destacava mais do que alguns Lions. E aí veio um momento crítico. Pode ir, companheiro, o próximo slide. Vem um momento que, nessa primeira foto, eu ainda sou magrinho, vocês podem olhar, cabisbaixo, porque o Lions, 2 Lions que nos patrocinavam, cancelou o patrocínio, que a gente estava trabalhando muito. Olha que loucura, né? Você ser cancelado porque você trabalhava. Então, nessa primeira foto, nós fomos numa cidade vizinha, que é a cidade de Oliveira, pedir para um clube patrocinar 50 jovens. Esse Lions patrocinou. Quando foi em 2014, eu já tinha vindo de uma cidade vizinha, né, Divinópolis, onde eu fui para trabalhar um período. Já era Leão no clube da Companheira Mônica, e nós fundamos nosso Lions Itapecerica, o primeiro Lions formado por ex-Léo. Foram 35 ex-Léos que eram, assim, quase que chicoteados por trabalhar. E isso que é engraçado. O distrito de Lions, às vezes, nos virava as costas porque a gente trabalhava muito. Então, essa transição de Léo a Leão, ela foi um pouco traumática, porque quando nós chegamos no Lions, muitos leões falavam que a gente não tinha dinheiro para ser leão, que a gente estava do outro lado do balcão. Então, tivemos ainda essa situação, mas nós tivemos persistência, e o clube trabalhando, o clube crescendo, e a gente trabalhando com ideias novas, né? E sempre trazendo uma maneira nova de pensar para o nosso movimento. Então, aquele amor ao Léo que a gente trouxe, aquela fidelidade que a gente sempre teve no Léo, nós transferimos para o Lions. Aí chega o próximo slide, companheiro. Aí chega esse momento aí, ó, enfrentando os desafios. Quando nós lançamos a candidatura, essa primeira foto eu de terno preto, caiu como uma bomba. E o pessoal falava que eu não deveria ser governador mais uma vez, que a gente não tinha dinheiro e não tinha idade. Essa época aí eu estava com 33 anos. E começou os bastidores, o pessoal não aceitava, não concordava,
os PDGs em cima, por que você quer, não é a sua vez, não é, e nós fomos trabalhando. E aí, com aquela artimanha que a gente aprendeu no Léo, sempre dialogando, sempre procurando inovar. Até que chega o AL 1718, nós assumimos a governadoria, modéstia à parte, trabalhamos muito, deixamos um distrito positivo, com 320 associados positivos e 6 clubes, então o distrito deu um salto. E foi um ano assim, de muita inovação, de muito trabalho. Nós apanhamos demais, mas a gente era igual massa de bolo. Quanto mais a gente apanhava, mais a gente crescia e fazia o distrito crescer. Mas só foi possível graças à bagagem do Léo. Até que chegou ao final da gestão, um PDG, vamos dizer, o cacique do distrito chegou para nós e falou, olha, queimamos a língua, a gente bateu tanto e no final vocês sobressaíram. Mas tudo poderia ter sido mais fácil se não tivesse tanta pancada, né? Se o pessoal, às vezes, aceitasse um pouco a inovação e aceitasse, principalmente, o ex-Léo, que depois também nós fomos quebrando aos poucos, com muito trabalho, com muita dedicação, quebrando essa resistência do novo. E hoje nós somos parceiros de todos aqui no nosso distrito. Trabalhamos em conjunto com o distrito, trabalhamos em conjunto com os Lions, temos voz ativa no distrito, graças a Deus, mas tudo mediante muito trabalho. E a vida continua, né? A roda da vida não para. E dois fatos marcaram muito. Primeiro, foi a perda de alguns amigos, essa geração de amigos da rua que a gente brincava, 6 já faleceram, né? Assassinado, questão de droga, até desnutrido. E, para fechar esse ciclo, através do Lions nós assumimos um abrigo aqui na nossa cidade. Nós cuidamos de 70 abrigados. E 70 moradores, né, maioria sem família, maioria que recebe um salário mínimo só, e a gente consegue dar a eles aqui 7 refeições ao dia. Temos médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. E quem que chega para morar nesse abrigo? Meu pai, depois de 32 anos que a gente não se encontrava. Então foi mais um choque, né? Eu lembro que o juiz intimou, falou, você tem que cuidar dele. Eu falei, peraí, a história, né, você não sabe a outra versão, mas nós vamos cuidar. É claro que amor é convivência, amor não existia assim aquele amor, né, tão fraterno, porque tinha muita mágoa do passado. E eu sempre digo que amor é convivência, mas nós o acolhemos, como a gente acolhe todo morador. Tivemos 3 meses de convivência, 3 meses de amizade, até que ele veio falecer no abrigo. Mas, enfim, para resumir aqui minha história, tudo isso graças a um símbolo, né, que hoje eu vejo que foi a mão de Deus que usou esse símbolo do Léo Júnior, do Léo Clube e do Lions, que me deu uma família, né, minha esposa e minha filha, me deu a oportunidade de estar nesse movimento e de ajudar as pessoas. Então, essa é parte da história. Agradeço pela oportunidade e agradeço mais uma vez, companheiro Ranieri, por tudo, viu? Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado você, João, por compartilhar essa história, né? A gente te conhece há tanto tempo e eu não conhecia detalhes dessa história. Obrigado por compartilhar. Acho que isso só aumenta a admiração aí por você e pelo seu trabalho. Acho que, de novo, né? Lembrar que... Pode falar, João. Só agradecer, obrigado. Lembrar, né, daquele dado que eu trouxe no início aqui no LC2, 3 a cada 10 leões. Não acredito que ex-associados e companheiros Léos são estratégias para a gente aumentar ou fidelizar associados dentro do movimento. Estão aí 2 histórias brilhantes, né? Então, o Léo transformou a vida, em algum momento a gente vai ouvir outras histórias sobre isso, mas certamente a gente tem aprendido aí já nas 2 histórias de hoje o quanto investir na juventude é garantir a renovação do movimento. Mas também a gente tem uma outra forma muito interessante de pensar no aumento do movimento. Dentro do terceiro setor, chamado terceiro setor,
é conhecido nas pesquisas que 80% da mão de obra social no Brasil é executado por mulheres, a despeito delas não estarem nos cargos executivos ou receberem os maiores salários. Né? Fruto de uma cultura machista, latino-americana, e que a gente poderia fazer várias reflexões sobre isso, o nosso movimento no Brasil também refletiu a nossa cultura, levando muitos anos para reconhecer a força e o poder das mulheres dentro do movimento. Então, eu queria convidar a companheira Cássia Borges, né, esposa do Ataliba Borges, meu mestre, orientador, e quem me confiou essa função de GMT aqui do distrito, confirmado pelo nosso governador, para que ela conte a história dela, de como ela se tornou companheira Leão. Bem-vinda, companheira Cássia. Bom, boa noite a todos, né? Eu para não me perder muito, eu fiz um texto, eu vou procurar ler esse texto para não sair muito do tempo que você estipulou. Vamos lá. Bom, eu sou Cássia Maria, companheira do Lions Clube de Indaiatuba, e sou casada com esse amigo aqui, Ataliba Borges. Ataliba e eu, nós participamos do movimento desde julho de 1988, portanto, há 34 anos. Fui domadora por 25 anos e no ano de 2013 ingressei como companheira Leão. Estou aqui hoje atendendo o convite do Ranieri, né, companheiro de Melvin Jones, para falar sobre a minha transição de domadora para companheira Leão. E para realizar essa análise, eu vou fazer uma pequena retrospectiva. Eu vou fazer um pouquinho de história. Enquanto domadora, nós realizávamos incontáveis atividades, tendo como objetivo, lógico, um voluntariado voltado para fazer o bem. Nessa época, em Indaiatuba, nós não tínhamos sede própria. Então, as reuniões com as mulheres eram realizadas na casa das domadoras. Sempre a gente reunia, ia passando, fazendo um rodízio das casas das pessoas, fazia festa, fazia tudo ali. As atividades que eram feitas nas casas eram de preparação para entrega de donativos, preparação de bazares, chá beneficente, com aquele famoso bingo, né, que reunia todo mundo fazer o bingo, mas nas casas mesmo das pessoas. E naqueles anos, o Lions, em Indaiatuba, ele administrava uma creche com o nome Pingo de Gente, que era mantido pela prefeitura municipal, e o Lions ajudava essa creche. Então, foi doado televisão, colchões e até um mini parque para as crianças lá na creche. Essa creche passou por problemas financeiros. A prefeitura deixou de repassar alguns valores, isso em 1989. E eu e a Ataliba, a gente ia até a zona rural, arrecadando legumes, verduras, íamos nos mercados, a gente arrecadava o alimento, nos açougues, a carne, e sempre a gente estava junto trabalhando. Participei também de inúmeras campanhas de saúde, juntamente com as outras domadoras e companheiros, isto é, o clube todo. Arregaçavam as mangas e saímos em luta em muitas campanhas mais. Porém, eu vou citar uma passagem do ano leonístico de 1990 e 91, na qual o Ataliba, na época, era o presidente. E eu tinha pouco conhecimento sobre o movimento, que é aí que é o problema, às vezes faltar o conhecimento. Como nós estávamos sempre trabalhando juntos e resolvendo tudo, eu não tinha ideia de quanto o Lions, nessa época, era machista. Então, foi totalmente inocente na história. As domadoras estavam planejando como seria a confraternização de Natal, a entrega de presente para as crianças, e tínhamos que determinar um local onde seria essa festiva. Então, durante uma reunião de Lions, levantei e fiz uma pergunta diretamente à diretoria, totalmente masculina. E sabe qual foi a resposta que eu obtive? Mulher não pode opinar nas reuniões. Naquele momento, você já imaginou, né? A reunião
Simplesmente você ouve isso. Lógico que o mundo caiu, né? E comecei a questionar essa situação. E após refletir, percebi como eram rígidos, né, nessa questão de o OB mandar em tudo. Mas eu não desisti, baseado na minha convicção que eu e a Talibas, nós havíamos entrado para o movimento porque o objetivo maior era ajudar a comunidade menos favorecida. E como sempre, em qualquer desafio na vida da gente, a gente encontra obstáculo para testar essa convicção. E também eu lembrei, porque eu sempre tenho em mente aquela frase, antes de negar seus apelos da caridade, medite um momento nas aflições alheias. Imagine você no lugar de quem sofre. Embora a gente soubesse que essa ajuda pode ser feita de diversas maneiras, mas o Lion, nesse momento, foi a escolha que nós tínhamos feito. E para que essa situação desagradável, vocês vão ver na tela aqui, eu vou colocar algumas mulheres pioneiras na evolução do como a mulher foi entrando no nosso movimento. Então, a primeira domadora no Laios foi Rose Amanda Friedman Jones, que é a primeira esposa de Melvin Jones, nosso fundador. A primeira associada honorária foi Ellen Keller, em 1925, como reconhecimento de sua tenacidade em desafiar os leões a serem paladinos dos cegos, na cruzada contra a escuridão. Ela participou da Convenção Internacional de Lions nesse ano e os leões aceitaram o desafio. E desde então o trabalho do Lions passou a incluir programas de visão focados na cegueira inevitável. Mas agora vocês podem perguntar, quem é Ellen Keller? Quem foi? Muitos já sabem, mas é bom a gente dar uma lembrada. A Ellen Keller nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. E aos 18 meses de idade, desenvolveu uma febre que a deixou cega e surda, e com a ajuda de uma professora, Anne Sullivan, Ellen Keller aprendeu a linguagem dos sinais, que é o Braille. Agora, passado alguns anos, ela aprendeu a falar e, na idade adulta, tornou-se defensora das pessoas com deficiência. E uma delas é a deficiência visual. Agora, vamos para os dados mais atuais. As mulheres tiveram direito a ingressar como a sociedade no Laios em 1987, na Convenção Internacional de Taipei, na China. A primeira mulher a ser admitida como associada do Laios foi a domadora Maria Lídia Manzano de Freitas, no ano leonístico de 1987 e 1988, no Clube de Assis, São Paulo. A primeira mulher presidente do Clube do Brasil foi a companheira Marlene Rodrigues Braga, do Laios Clube Anápolis, distrito do L13, ano leonístico 1987-1988. A primeira mulher brasileira a ser diretora internacional eleita da Convenção Internacional de Bangkok, na Tailândia, foi a companheira de Melvin Jones Progressivo, Rosane Terezinha Junk, hoje associada ao Laios Clube Balneário de Camboriú. A primeira governadora do nosso distrito, antigo L4, foi a companheira Amélia Alichimin, ano leonístico 1997 e 98. A primeira mulher a receber o título de Melvin Jones foi a domadora Célia Rodrigues Gaia, esposa do PDG Davi Ferreira Gaia, em memória, em 1º de julho de 1994. A primeira presidente internacional foi Gudrun, da Islândia, ano leonístico 2018-2019. E ela escolheu exaltar as contribuições singulares feitas pelas mulheres em benefício do Laios. Agora, continuando a pesquisa e conversando com antigas domadoras atuais e atuais companheiras, na qual me incluo, afirmamos que o trabalho continua e que, como domadora, trabalhamos bastante e agora continuamos fazendo o que nos é possível, porém com mais reconhecimento.
Fazemos tudo lá. Vocês verem a campanha que a gente fazia, só que hoje é com um olhar um pouco diferente para o trabalho da mulher, como companheira leão. Tanto ser companheira como domadora é muito gratificante. Porém, o fato de poder expressar opiniões de forma significativa é o que diferencia essa transição. Além de ter os mesmos direitos e participações em cargos de diretoria. É muito gratificante pensar, pertencer a um movimento altruísta e caridoso, onde podemos fazer algo pelos semelhantes, exercitar a solidariedade com desprendimento e companheirismo desinteressado pela felicidade de servir. O trabalho da companheira passou a ser visto e valorizado, dando mais exposição para o servir, sair das sombras. Então, baseado nesses depoimentos, podemos afirmar a importância da mulher como companheira leão. É como eu acabei de falar lá em cima, que foi o depoimento de uma companheira. A mulher saiu da sombra, ela tem o direito, ela tem voz agora como companheira leão. No movimento, temos muitas e muitas mulheres fazendo maravilhas. E é impossível nomear a todos, porque nós temos no movimento hoje muitas mulheres aí fazendo coisas maravilhosas. Eu vou citar apenas um exemplo. O Lions São Paulo Sororidade Social, que são mulheres ajudando mulheres. Aí seria... 2 minutos. Agora, veja bem, aí seria um caso à parte mostrar tudo o que elas estão fazendo, né? Agora, concluindo, podemos afirmar que as mulheres não vieram apenas reforçar o clube como um número, mas sim como pessoas que oferecem novas ideias enquanto trazem aos clubes seus talentos singulares. De acordo com Denise Rodrigues, o futuro está da diversidade, na união dos talentos e não no igualamento de um só pensamento. A mulher, com sua intuição, seu coração e trabalho, está mudando o caminhar da humanidade. Companheiras, vamos trabalhar com as garras de um leão, ao lado do homem que acredita no potencial da mulher, para que juntos sejamos os artífices de um novo mundo. Atuais tomadoras ou mulheres que pretendem lutar pela ajuda aos menos favorecidos. Sejam companheiras leão, pois sabemos que temos garra para defendermos nossos objetivos. E, finalizando, digo que, concomitante com o desafio do altruísmo, temos o nosso companheirismo, que, através dele, comunicamos e trocamos experiência por todo o Brasil. Obrigado. 10 minutos, certo? Eu não passei do horário, né, Ranieri? Parabéns, parabéns, Cássia, parabéns. Com esse delegado atrás de você ia ser difícil, né, cara? Ó, falta um minuto, falta não sei o quê. Tem que acelerar. Mas foi ótimo, sim. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu não sei se deu para passar exatamente o que eu queria, porque o que eu queria falar? Eu queria mostrar que eu passei por uma situação desagradável, eu não desisti, e aí eu achei importante mostrar as mulheres que foram, as primeiras mulheres que foram entrando, que abriu o caminho para todas nós, né? E que hoje, se a gente quiser fazer alguma coisa, nós temos que ser companheira leão, certo? Certo, obrigado, Cássia. Foi bem brilhante, assim. Acho que esse destaque que você fala, né? A gente está procurando, não é a igualdade de pensar, né? A igualdade de ter direito de decidir, né? E decidir em conjunto e ocupar as mesmas funções. Tem uma outra companheira que está com a gente que também conta uma história muito interessante sobre a sua conversão. Ela ficou bastante nervosa, mas, de novo, isso aqui é uma conversa de boteco, é um bate-papo, e eu queria convidar aqui para pagar a rodada da vez a companheira Mônica Rodrigues Ramalho, coordenadora de marketing do Lions Clube de Divinópolis, Cand 10 LC4. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que bom que eu vou falar depois da companheira Cássia, porque você deu uma aula, né, das primeiras mulheres no Lions, como companheira.
e eu vou contar a minha história. Então, assim, mas tem algumas mulheres no final da minha fala que servem de espelho para mim, serviu, né, também, para que eu voltasse a ser companheira leão, porque eu também tive uma decepçãozinha no meio do caminho. Bom, eu sou a Mônica, do Lions Divinópolis Candidez, eu sou psicóloga, aposentada dos Correios, e sou casada com o Lauro, que hoje é companheiro de Melvin Jones, o Lauro Ramalho, e meus filhos, a Simone, que é cardiologista, e o Frederico, que é veterinário. Ambos solteiros e moram comigo. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite do meu amigo, PDG, companheiro de Melvin Jones, o João Paulo. Eu conheci o João Paulo no Lions Divinópolis, quando eu retornei de Barbacena para Divinópolis, e foi uma honra, uma alegria, um orgulho ter convivido pouquíssimo tempo com o João Paulo, mas valeu, foi de extrema importância para a minha vida leonística ter convivido com esse grande homem. E também agradecer ao Ranieri pela sua disponibilidade em me orientar como seguir esse caminho que pela primeira vez estou falando sobre a minha história no Lions, né? Neste ano leonístico, eu estou no cargo de comunicação e marketing do meu clube, né? No distrito LC4, ao qual o Lions Divinópolis Candidez pertence, eu estou na assessoria para ações sociais, para apoio de clubes, atividades culturais, artísticas e educacionais, e na comunicação de marketing e redes sociais. Aproveito aqui também para agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo parte, tendo esses cargos no distrito, a nossa DG, Lani, e também aproveitar o espaço para mandar um abraço muito carinhoso para a IPDG Marisa Santana. Bom, eu conheci o Lions por volta dos meus 18 anos. Meus tios eram do Lions BH Santa Teresa, porque eu sou natural de Belo Horizonte. E todo final de ano tinha a festa de Natal para as crianças carentes. E eu ia com eles distribuir saquinhos de guloseimas. Meus tios falavam que um dia eu ia entrar para o Lions, mas que primeiro eu precisava de constituir família, acabar o meu curso de psicologia, para depois pensar no Lions, porque era um momento de atividade externa, e que eu iria ajudar muitas pessoas, mas para isso eu deveria estar com a família constituída, estar bem pessoalmente para poder fazer o bem a outras pessoas. Bom, eu me formei, tive meus filhos, e aí continuei trabalhando, né? E por volta, depois de 19 anos, lá por volta do ano 2000, o Correio me transferiu para Divinópolis. Então, eu vim para cá. E aqui, eu ainda não estava no Lions. Muito curiosa, muito decepcionada, porque minha tia não me colocou no Lions, mas eu entendo hoje que não era o momento. O momento foi quando, aqui em Divinópolis, participando do SCC da Igreja Católica, eu conheci a domadora Maura, que nos convidou para uma festiva no Lions. E eu fui, e era aquilo mesmo que eu queria. Reviveu toda a minha vontade, né, de estar ali no Lions, mas, na verdade, quem foi convidado a ser associado foi o meu marido. Então, eu entrei como domadora. Mas aí eu fui conhecer, eu fui estudar Lions, né? Trabalhando, ainda fazia minhas leituras, e com isso eu aprendi muito sobre a essência do Lions, né? Nesse meio tempo, 10 anos depois, eu fui transferida para Barbacena. E aí eu fui transferida para o Lions de Barbacena. Pedi para ser transferida para lá. Fui.
E aqui nessa primeira foto aí tem um RGB com os amigos de Barbacena. Foi um momento, uma época muito gostosa da minha vida. Conheci pessoas muito especiais que eu os tenho até hoje como amigos, né? Que são amigos, né? Outra família que a gente adquire, né? Então, um abraço para todos de Barbacena. Infelizmente, o clube não existe mais, mas é o clube que vai ficar no meu coração. Aqui ao lado, eu tenho uma foto de quando meu marido estava presidente lá do Lions de Barbacena. 5 anos depois, eu morei em Barbacena 10 anos, e no 5º ano, eu estava lá, então meu marido foi presidente. Até então, eu continuava domadora, trabalhando muito no clube de mães, que eu sempre associei o clube de mães, e me identifico demais até hoje, estou no clube de mães, então, gosto muito desse trabalho, e continuamos lá fazendo as nossas atividades como domadora. Depois, eu aposentei, há 10 anos atrás, e retornei para Divinópolis. Foi aqui que eu conheci o companheiro João Paulo, né? E fui incentivada por ele a me tornar companheira Leão e para poder ser presidente do clube, que ele ia deixar no outro ano. O mandato dele ia terminar no outro ano. Ele ficou 2 anos presidente. E aí, motivada, né, por ele e por outras 2 companheiras aqui do Candidez, eu então fui ser companheira Leão. Também numa inocência tamanha, porque peguei a presidência, logo depois do João Paulo, ele foi embora para Itapecerica, e eu fiquei aqui, no Candidez, que na época era um clube muito machista. Então, eu percebi que as pessoas não tinha aquele entrosamento, as mulheres, eu não sei se tinham medo, como é que é, receio, né, de serem... Eu não sei o que quero falar para não magoar ninguém, mas acontece que, como eu estava estudando muito, né, lendo sobre Lions, eu me identifiquei com a história de Ellen Keller, né? E aí eu falei, ó, e na época o LC4 estava com subsídios da retinopatia diabética. Aí eu, juntamente com uma outra companheira, nós nos propusemos a trabalhar na retinopatia. Foi aí que um companheiro falou, olha, é perda de tempo, porque eu tentei no meu mandato há 2 anos atrás e não consegui. Esse subsídio não existe. O clube vai ter que arcar sozinho com isso aí. Eu falei, não é possível, gente, eu estou vendo as coisas acontecerem lá em Belo Horizonte, não é possível que não vai acontecer aqui. E não é que deu certo, atendemos 326 pacientes para fazer o diagnóstico e tratamos de 26 com o subsídio de Lions Internacional, e deu certo. Aí o negócio ficou pior, porque aí a pessoa ficou me rechaçando, não queria saber da Mônica lá. E então, quando terminou meu mandato, eu então eu deixei de ser companheira Leão, voltei a ser domadora. Muito triste, muito cabisbaixa, muito chateada com isso. Só que, para minha surpresa, 3 anos depois, um companheiro, né, muito amigo hoje, né, falou comigo, olha, eu te quero como secretário, você vai ter que voltar a ser companheira Leão. Só, olha, não posso, porque eu vou estragar o seu mandato por causa dos companheiros, né, você sabe que eles não gostam de mim. Não, aqui comigo não vai ter isso, né? Ou eles te aceitam, ou eles te aceitam. E não é que eu voltei a ser companheira Leão, e fui secretária, e me saí muito bem no cargo de secretária, e esses companheiros acabaram saindo do Lions, porque eles não aguentaram a pressão, né? As mulheres aqui começaram a ser
mais ativas do que eles, né? Porque os homens, com todo o respeito, eles acomodaram também num certo tempo, né? E a gente é que fazia tudo, gente. Eles faziam as reuniões e falavam, olha, vai fazer isso, isso e isso. As mulheres que tinham tomado à frente, e os homens lá, bonitões, lá, sentados à mesa, né? Então, realmente, eu voltei a ser companheira e, com isso, continuei fazendo meus trabalhos de domadora, né, também, porque como a companheira Cássia falou, o reconhecimento é gratificante, mas o trabalho é o mesmo, né? Então, o que a gente quer é receber cargos, é ser mais alguma coisa, né? A gente quer estar junto ao companheiro, né? A gente não quer ser mais do que ninguém. E, com isso, eu aprendi muito sobre Lions, estudei, gosto de estudar até hoje, e eu digo que a pandemia veio a calhar para nós de Lions, porque, com isto, a gente ficou conhecendo muito mais gente, eu participei de muitas lives, eu gostaria de deixar aqui registrado que eu participei de muitos treinamentos virtuais, né? E quero também aproveitar a oportunidade para dizer ao companheiro André Casarotto que leve o meu abraço para os companheiros Jaqueline e Luciano, do Lions Elos, né? Eles foram do Lions Divinópolis Candidez, tá? Quando eu entrei no Lions, eles estavam saindo, tá? Então, o companheiro Ranieri, em relação à sua primeira pesquisa, esse resgate foi positivo, certo? Outra coisa, mais importante do que tudo isso, eu estava presente nessa posse, porque a Jaqueline me ligou e falou, Mônica, estou voltando para o Lions, eu quero você lá assistindo. E eu estou lá nesse vídeo que vocês mostraram aí, eu estou lá, Mônica. Tá? E gostaria também de agradecer muito o companheiro, o saudoso, que Deus o tenha, o saudoso companheiro Laudir, que eu fiz um curso com ele, e ele me colocou no grupo do Lions. Muito obrigada mesmo. Por isso, eu fiquei conhecendo outras pessoas que me inseriram em outros grupos, né? O PDG, o companheiro João Roberto, no Lions Liderança, que aqui eu destaco a Escola de Liderança do LC1, na qual eu fiz o curso de pós-graduação, juntamente com a companheira Isabel, fiquei conhecendo a companheira Isabel, e que a nossa formatura foi agora, no último dia 31 de maio, né? Tem também os outros grupos de atividades leonísticas e de instrução leonísticas, né? Aqui, a minha vida como companheira, a gente tem aqui uma creche que a gente toma conta, que é essa que nós estamos aqui. Temos também o bazar, que a gente faz todo ano, e aqui a minha família, né? Meu marido e os meus filhos. Quero também, neste momento, também, aproveitar e agradecer as mulheres do LC4 que me inspiraram a continuar e a ser companheira Leão, né? As nossas PDGs, a Vilma, a Edith, a Graça, a Marisa Santana, a Carmen Lúcia, né? A saudosa Maria Jorge, que também, mulheres à frente de seus tempos, atuantes e protagonistas de histórias de sucesso no LC4. E não posso deixar também de lembrar das PDGs do LC12, a Maria José, a Ivani, a Leia, a Aline, a Edna, a Idagmar, né? Em memória, a Geralda Abreu. E, com isso, eu fecho a minha alegria de voltar, de ser companheira Leão, dizendo que consegui participar de 2 convenções internacionais, a de Chicago e da Tailândia. Esse ano eu conheci o FOLAC, e hoje, com essa live,
eu estou coroando de êxito o meu legado no Lions Internacional. Obrigada a todos. Obrigado, Mônica, querida. É claro que a gente lembra de você na Fundação Duelos, e a Jaque e o Lu são pessoas muito queridas, né, no nosso clube lá, e sempre lembram de Candidez e de Divinópolis nas nossas conversas. Queria destacar na sua fala a questão da persistência, né, e também, de vez em quando, essas histórias que se tornam cada vez mais comuns de pessoas que se decepcionaram com leões, né, com associados ou com pessoas que participam do movimento, mas o movimento não nos decepciona, né, e o movimento é formado por pessoas, e essas pessoas, elas vão e vêm, né, e o movimento fica. Então, acho que é bem importante, gostei muito de ouvir essa parte. A gente está com o chefe aí na roda. Vou passar para ele pagar a próxima rodada para a gente. Companheiro governador Luiz Carlos Barbosa, você quer dar uma boa noite para a gente? Boa noite, e tudo bem? Também está ali, eu acabei de ver a Rita. Oi, Rita. Olá, tudo bem? Olá, boa noite a todos. É uma honra chegar aqui a tempo de escutar a companheira Mônica falar e escutar outras pessoas. Não sei se ainda dá tempo de mais alguma coisa, mas eu fico feliz em poder estar aqui na sala. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. A gente ainda tem mais 2 histórias para ouvir, né? E aí é daquelas pessoas que ficam atrás da câmera, daquelas pessoas que carregam as caixas, mas que ninguém tira foto, daquelas pessoas que não são autorizadas também a falar, daquelas pessoas que têm um crachá escrito acompanhante. Sem mais delongas, queria convidar agora nosso companheiro e amigo Rodrigo Lavieri para contar a sua história de cônjuge a leão. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Rani. Boa noite a todos mais uma vez. Bem, eu só queria falar aqui, antes de mais nada, dar os parabéns para todos esses depoimentos que a gente está ouvindo aqui, que estão, assim, é muito engraçado, porque em cada depoimento você vê um pouquinho do que aconteceu com você, do que você já viu acontecer, de alguma vivência que a gente passou nesse tempo de Lions, né? Bem, como o Rani falou aí, muita gente não sabe, tá? Mas agora todos estão sabendo. Eu fui cônjuge, né? É horrível, porque eu não gosto da palavra cônjuge, até é difícil de falar. Tá? O acompanhante, se ainda fosse acompanhante, era melhor, mas eu não sei o que é pior ali. Mas durante muito tempo, assim, não vou dizer muito tempo, para quem me conhece, eu sou aqui do Lions Pompeia, de São Paulo, e sou genro do PDG José Carlos Stipe. E eu vim conhecer o Lions, de fato, depois de casar com a filha dele, né? Então, quando eu comecei a namorar, na verdade, quando eu comecei a namorar a Dani, a gente começou a ouvir um pouquinho de Lions. Daí, quando o Stipe, né, que é leão desde 94, se eu não me engano, porque eu me lembro que eu gravei essa data porque eu estava entrando na faculdade, e daí eu falei, poxa, ele entrou no Lions quando eu entrei na faculdade. E depois de muito tempo, né, lá em 2005, eu conheci a Dani, filha dele, comecei a conviver com a família dele, nisso ele já era do Lions há um bom tempo, e daí quando a gente começa a ouvir de Lions, eu falo, poxa, olha, Lions, é aquele que tem o L no meio da praça, aqui na Avenida Sumaré, é aquele L que a gente vê, não sei o que, daí eu comecei a lembrar das canecas de chopp que meu avô tinha, na coleção de caneca de chopp do meu avô, que tinham várias que tinham logo de Lions, eu falei, olha, isso é Lions, finalmente eu estou sabendo o que é Lions, até então nunca tinha ouvido falar de fato, né? E aí, minha esposa, em 2011, se tornou companheira leão, e eu continuei como mero cônjuge. E só que aquele cônjuge que, como diz o Rani, por trás a gente faz muita coisa, trabalha muito, já desde o começo, eu sempre trabalhei com parte de criação gráfica, de design gráfico, e daí eu ajudava todo mundo, já em 2011, quando eu comecei a participar das convenções, das reuniões de Lions,
eu começava já a ajudar. Olha, precisa de fazer um banner para o Lions, precisa fazer uma faixa. Eu falei, não, deixa comigo que isso é fácil. Eu faço isso já há anos, né? Eu comecei a trabalhar nisso desde 96, no segundo ano da faculdade. E daí estava lá eu fazendo, e a gente ia para as convenções, e vinha aquele crachá, cônjuge. Na hora de escrever, assinar a lista de presença, aí ia lá a Dani, assinava o nome dela, e daí ela tinha que colocar assim, cônjuge presente? Sim. E eu não precisava nem assinar, quando muito eu assinava uma lista à parte ali. E você vai falando, poxa, né, tá tudo bem, eu tô aqui e tal. E esse é um dos motivos, inclusive, vocês podem ver aí que o Rani tirou a tela de apresentação. Todo mundo teve tela. Eu fiz questão em não pôr tela de apresentação hoje. Primeiro, para ninguém achar que eu estou dando palestra, nem treinamento. Hoje não é. Tá? Eu estou num bate-papo, realmente. Eu estou quase pegando lá uma copinha de show para estar no Boteco de Leão. Mas o principal é por quê? Porque eu, como cônjuge, não tenho foto. Eu fui procurar, quando o Rani falou assim, procura umas fotos, não sei o quê. Não tenho. Eu comecei a ter foto depois que eu entrei para o Lions e comecei a aparecer em algum lugar. Daí eu falo, poxa, aí eu comecei a me sentir um pouco, claro que totalmente, não na proporção, mas do que as domadoras sentiam. Claro, no nosso distrito, e principalmente no meu clube, a gente teve a sorte, principalmente no meu clube mesmo, das mulheres serem reconhecidas muito cedo. Então, a gente tem hoje, uma associada do meu clube, a Cássia estava falando, né, que a primeira associada, primeiro começou a entrar domadoras como companheiras leão em 87. A gente tem a nossa companheira Marilene Penteado, do Pompeia, que entrou em 89. Ou seja, quando a gente ouve que o clube não deixava, quando a Cássia quis ser companheira e falaram isso é coisa de homem, não pode entrar, eu tenho que agradecer a Deus que o meu clube sempre teve uma mente muito aberta. Em 91, a Marilene foi presidente do clube, quando a gente sabe que até poucos anos teve clube ainda do distrito que não permitia a entrada de mulher. Então, assim, nesse ponto, eu tive muita sorte de entrar num clube mente aberta. Mas eu senti um pouquinho do que é o ser domador do clube. Eu era o domador, o pessoal brincava, olha, o Rodrigo é o domadouro da Dani. Ainda brincavam assim, domadouro ainda, para ficar mais... E a gente estava lá, eu continuava a trabalhar, até que chegou um dia que eu falava assim, poxa, todo mundo aqui sabe, quando você entra para o Lions, a sua família entra junto. É impossível você não fazer parte do movimento, mesmo que você não seja companheiro, você está lá. Então, a gente ia em convenção, a gente ia em festiva, a gente ia em reunião, tinha aqui a família toda. Logo depois, principalmente porque a Dani entrou em 2011, e em 2012 nasceu o Gustavo. Então, querendo ou não, eu tinha que ir junto. O Gustavo era bebê. A gente precisava lá, ele precisava mamar, a gente precisava levar roupinha e tal, e até hoje, né? Depois nasceu a Catarina. E então eu estava lá todo dia, toda noite, ia para as reuniões, voltava para casa, tinha serviço para fazer para o Lions. Até um dia que eu falei, escuta, eu já trabalho tanto tempo para o Lions, não está na hora de eu entrar de vez? Vamos assumir de fato que eu já sou companheiro leão, só faltava o papelzinho, só faltava receber o PIN. E daí eu entrei para o movimento. Na hora que eu entrei para o movimento, isso foi em 2014, então até o pessoal acha que eu tenho anos e anos de Lions. Não, este ano eu completei 8 anos só de Lions, tá? Em abril. Eu justamente entrei numa festiva de aniversário do clube, em abril de 2014, justamente quando o meu sogro estava entrando como governador, né? Já era governador, e daí eu estava lá, comecei a trabalhar e logo de cara existe uma coisa que isso é minha, que é o quê? Se eu entro em alguma coisa, se eu começo a fazer parte de alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber do que se trata, eu tenho que mergulhar. E daí eu comecei a mergulhar. Eu sou uma pessoa muito chata quanto a isso, então assim, eu entrava no site, eu falava assim, mas como isso não tem informação? Às vezes eu fazia perguntas, eu falava, mas por que não dá para fazer isso? E agora? Daí a gente participava das feiras de saúde, e a gente falava, poxa, mas por que a gente tem que usar esse papelzinho? Não dá para melhorar esse papelzinho? A gente não consegue fazer uma coisa melhor?
poxa, vamos lá, eu consigo fazer os cartazes, vamos fazer um folhetinho melhor. E daí a gente começa a pegar gosto, né? E um fato aqui que todos falaram aqui, eu acho que em todas as falas de hoje, pelo menos até agora, todos falaram o importante de você adquirir conhecimento, o importante de você saber do que você está fazendo. E aí eu comecei a mergulhar, de fato, no mundo Lions, e fazer 1000 cursos, começar a fazer treinamento, até que em 2017, eu fui convidado, né, 2016 para assumir, 2017 para assumir em 2017 a presidência do clube. Então, em 2017 para 2018, né, o ano leonístico 2017-2018 foi meu primeiro ano de presidente de clube. E aí eu falava, meu Deus, né, sou jovem de Lions, não de idade, apesar de muitos assim me acharem jovem, não sou de idade também, mas de Lions eu era muito jovem, eu tinha 3 anos de movimento e estava assumindo um clube com uma história fundado lá atrás, né, a gente tem a bandeirinha aqui dele, 79, assim, o clube que foi fundado pouco depois de eu nascer, e de repente com 3 anos de leonismo eu assumi o clube como presidente. E daí você fala, meu Deus, o que vai ser de mim, né? E vamos lá, então, começar a fazer curso, aprender, participar de reuniões, e daí você vai para um curso, vai para outro. Em 2018, o ano leonístico seguinte, 2018, 2019, eu repeti de ano, né? A gente brinca sempre, todo mundo fala, não fez direito, vai repetir de ano, vamos ver se melhora. Isso é uma tradição do meu clube, todo presidente entra e fica 2 anos para conseguir fazer tudo que tem que fazer, né? E no final, quando sai, acaba recebendo o Melvin Jones. Então, tanto que em 2019, quando eu estava deixando a presidência do clube, eu me tornei companheiro de Melvin Jones, né, de Lions Internacional. E nesse ano, eu comecei a fazer as instruções, os institutos, né, leonísticos. Então, eu comecei com o Instituto Regional, né, de Liderança Leonística, lá em Campinas. Primeiro contato meu, de fato, com o que é ser leão, o que é ser um instrutor de Lions, o que é o conteúdo de Lions, e principalmente conteúdo de gestão, não só de Lions, mas de empresa. Eu tive mestres como o Mazarin e o Jacó que me acompanha até toda a minha formação. O Jacó acaba sendo meu mestre de treinamento. E aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer mais ações, até um dia que eu, como presidente de clube, recebi um pedido para doar uma cadeira de rodas. E a gente tinha a gente sabe, né, a gente tem a fundação do Distrito LC2, que fica lá na nossa sede, né, na sede mesmo da governadoria, lá no prédio da fundação, na Rua Botucatu, e eu precisava doar uma cadeira de rodas para uma pessoa que não tinha condições, que tinha perdido a perna por causa de diabetes, e eu ainda virei para o Steve e falei, olha, como é que eu consigo? Não, vamos lá, vamos fazer. Então vamos pedir a cadeira de roda. E daí eu tive a informação de que, desculpa aí, mas no nosso clube, você não pega uma cadeira de roda e manda a pessoa vir buscar. A gente vai levar. Falei, ok, vamos lá. Peguei a cadeira de roda, coloquei no meu carro e fomos levar. A pessoa morava no meio de uma favela, longe para burro, num lugar muito distante, difícil chegar. Eu cheguei com o carro, ainda tinha que descer. Era uma pirambeira, um morro mesmo. Eu falava, gente do céu, não sei o que é pior, se eu vou cair, se a cadeira vai sair rolando, eu vou sair rolando junto, mas vamos lá. Cheguei lá, entreguei a cadeira de roda para a pessoa. O abraço que ela me deu naquela hora, e o filho dela, um menininho que tinha na época, acho que devia ter 6, 7 anos, ele abraçou, grudou na minha perna, num sentimento de agradecimento, e assim, você via aquele amor nos olhos de todos ali, num abraço. Eu nunca tinha tido um abraço tão apertado, tão verdadeiro, um sentimento de gratidão tão verdadeiro como aquele. E naquela hora, eu falei assim, poxa, isso é ser leão. É para isso que a gente está aqui.
E aquilo, eu posso dizer que a partir daquele momento, minha vida mudou completamente, não só em Lions, mas também como pessoa, como trabalho. A gente começa a enxergar tudo de um outro modo. Até hoje, até me emociona, porque essa cena ficou marcada para mim. Depois, várias vezes a gente entregou cadeiras de rodas, sempre fazendo assim. Inclusive, numa das segundas vezes que eu fui entregar uma cadeira de roda, a gente levou um associado, que também tinha entrado para o meu clube, mas já tinha anos de Lions, ele acabou entrando no nosso clube, e ele tinha pedido para levar a cadeira de roda, e eu falei a mesma frase que eu tinha ouvido aquela vez: não, a gente não vai falar para buscar aqui, a gente vai levar. E eu fiz questão de ir com ele levar. E, claro, como sempre, é sempre num lugar de difícil acesso, sempre num lugar de poucas condições. E ele viu, naquele momento, ele teve a mesma sensação que eu tinha tido pela primeira vez. E ele veio falar para mim: olha, eu tenho 30 anos de Lions, nunca tive um sentimento, uma sensação tão boa quanto essa. Eu falei: exatamente. Eu falei: é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente serve. Esse sentimento de gratidão vale mais do que qualquer coisa que a gente tenha feito na vida. Não existe pagamento. Às vezes o pessoal fala assim: nossa, mas você doa a sua vida para Lions. Sim, eu dou minha vida, mas o que eu recebo em troca, nesses sentimentos, nessas trocas, paga qualquer coisa. Então, a partir daí eu falava: eu preciso saber mais, eu quero saber mais. E daí eu fui fazendo curso, ia atrás de curso. Então, foi no Instituto de Liderança Leonística, depois eu passei para o ALI, no México, depois eu fiz agora o FDI, no Rio de Janeiro, já me inscrevi agora para fazer o LCIP, que é realmente, então, hoje, eu sou um instrutor formado por Lions Internacional, estou buscando agora a certificação, de fato, né, para que eu possa, inclusive, passar esse conhecimento que eu tive, essas sensações que eu tive, para outras pessoas, inclusive, fazer outros treinamentos. Uma vez sendo certificado de fato pela LCIP, eu posso dar, inclusive, treinamentos internacionais. Então, na hora que você começa a conhecer mais, a saber mais, cada vez mais você quer fazer parte, cada vez mais você quer trabalhar, cada vez mais você quer servir. E, realmente, muita gente fala assim: nossa, Rodrigo, mas você tem um escritório, você tem dois filhos pequenos, como você dá conta? Não sei. Às vezes é realmente uma loucura. O próprio Ranieri às vezes fala assim: estou preocupado com você, porque você está com muita coisa. Tô com muita coisa, mas a gente dá um jeito. Por quê? Porque é uma sensação muito boa, é uma sensação gratificante de você estar podendo fazer algo para que alguém receba algo em troca. Não é para você receber nada em troca, mas para que alguém receba. Acabei, claro, nessa vida, acabei sendo presidente de divisão, já virei, tive inúmeros cargos, tanto no clube como no distrito, assessor de marketing, assessor de LCIF, acabei ganhando prêmios, inclusive internacionais, tanto de excelência como presidente de divisão. Tenho 4 aqui certificados de apreciação internacional, ganhei o meu bonitinho, esse verde aqui, o último, já do Brian Sheehan, é um novo, já do nosso presidente atual. Fiquei muito contente com esse reconhecimento. Claro que a gente não trabalha pelo reconhecimento, mas esse reconhecimento é muito satisfatório. E cada vez mais a gente está aqui para servir e trabalhar mais, para ajudar muito. Então, quando eu falo assim para as pessoas que falam: poxa, por que você resolveu virar leão? O que você fez? Eu falei: por causa disso. O pessoal brinca assim: você entrou pro Lions. Não, Lions entrou em mim, quando eu virei leão. Na verdade, foi entrando aos pouquinhos quando eu era cônjuge. Aquele palavrinha que não significava nada. Para mim, cônjuge é muito... Eu falava, ainda brincava: não podia vir assim como marido, esposa, não, cônjuge, né? Parece uma coisa assim, antiga, velha, tipo, nossa, você não é nada, você é um cônjuge, fica lá, sabe? E daí, à medida do tempo, você vai passando, começa a fazer parte, esse amor pelo movimento entra em você começa a trabalhar cada vez mais. Então, se eu teria hoje que dar uma mensagem aqui para qualquer um, é assim: hoje, quem aqui for cônjuge, ou tiver alguém, se alguém tiver na telinha, a gente vê várias pessoas aqui, casais. Se algum casal aqui for cônjuge ou domadora, tá?
vire Lions, porque vocês já são Lions. Ninguém consegue, nenhuma casa que tenha um companheiro ou uma companheira leão, a pessoa casada com essa pessoa nunca vai ser um cônjuge. Porque Lions absorve. Lions, ao mesmo tempo que absorve o tempo, ele irradia um amor pelo serviço que todo mundo é atingido. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem aqui, era essa que eu queria falar. Não sei, Rani, se eu passei meu tempo, desculpa. Tentei ligar aqui, mas eu fechei sem querer, eu apertei o pause, então eu perdi o tempo. Desculpa por ter passado, espero que eu tenha podido passar alguma mensagem aí. E agradeço a todos que sempre me ouviram. Adoro estar aqui com todo mundo, várias carinhas que participavam dos treinamentos comigo, que a gente se encontrava em convenções, faz tempo que eu não vejo. Obrigado a todos mais uma vez. Nada como um cônjuge apaixonado e também pelo Lions, né? Então, a gente entende ver isso. E quando a pessoa é cônjuge e também mistura a sua experiência de cônjuge com a experiência de domadora, parece que tem camadas de complexidades que vem nessa próxima história de alguém que, quando eu ouvi a história pela primeira vez, parecia uma leoa feroz. E eu me encantei com essa história. E eu queria convidar a Salete para poder assumir aqui o palco desse boteco e contar para a gente a sua história de cônjuge domadora até companheira leão. Vem com a gente, Salete. Salete. Ô, Ranieri. Oi. A nossa colega Salete também de curso, não? Com o Steve, eu, você, André, Salete, uma turma boa, né, Salete? É bom estar isso aí. te vendo novamente. Boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui já com borboletas no estômago. Eu agradeço ao companheiro Ranieri pelo convite, por estar aqui hoje. Eu sou a Salete Valente, pertenço ao Lions Clube Guarulhos Centro, do distrito LC5, PIB Agostinho Soliva. Apesar de antiga, né, no leonismo, que eu costumo dizer, somente agora estou me familiarizando com o microfone e o púlpito, tá? E também posso dizer, como a Cássia, como a Mônica, que eu tive algumas decepções, sim, também no leonismo, né? Então, eu vou contar a minha história aqui. Eu conheci o leonismo em 86, né? E somente ingressei como domadora em 92, porque, na verdade, eu não tinha interesse, né? Porque as mulheres não participavam, e então não tinha muito interesse. Fiquei de fora. Só que o meu companheiro, em 93, 94, ele foi convidado para ser presidente, e nessa época, né, no clube, precisava de ter, o leão tinha que ter uma domadora, porque existia também o clube das domadoras, olha que coisa mais incrível. Era um clube dentro do clube, né? E então eu até coloquei algumas fotos para vocês verem que tinha que ter tudo casalzinho, porque tinha o clube das domadoras, né? E até, possivelmente, vocês vão ver, tem umas fotos de trabalho só de companheiros, reuniões só tinham leões, algumas atividades as mulheres não participavam, coisas simples, por exemplo, 7 de setembro, só os leões empunhavam lá a bandeira da pátria, num plantio de árvore, se quiser até passar essas fotos, viu, companheiro Ranieri. Então, isso entristecia um pouco, porque a gente não tinha voz, mulher não podia falar nada, nós tínhamos que ficar quietinhas, tínhamos que aceitar, era sempre de cima para baixo. Nós tínhamos festivo a cada 2 meses, era quando nós íamos às reuniões, as mulheres, né? Mas era festivo, então não tratava nada, nós nem sabíamos direito o que estava acontecendo. Então, isso era muito ruim, mas nós cuidávamos do banco de enxoval, cuidávamos do bazar da pechincha e da sobremesa, era só o que nós fazíamos, só coisa assim, estritamente, parece que era coisa de mulher, né? Nunca vi isso, mas parece que era coisa de mulher. E o clube, ele tinha uma tradição de não aceitar mulheres. O companheiro Rodrigo falou que no clube dele é antigo uma companheira leão. No meu clube foram 60 anos
clube tem 62, após muita luta, muito debate, muita briga, eu até contei isso no nosso curso, que o Ranieri escutou, eu empunhei, sabe, aquela coisa de falar, não, vou fazer uma petição, e fiz uma petição com protocolo, após muitos debates dentro do clube que nós conseguimos. E é até triste falar isso, porque as mulheres sempre trabalharam, nós sempre quisemos estar envolvidas, fazíamos o bingo, isso, eu vou te falar uma coisa, eu acho que até hoje, assim, as mulheres trabalham muito, muito para o leonismo, né? E apesar das atividades que nós fazíamos, em muitos eventos, nós não tínhamos destaque nenhum, nós nunca tivemos o reconhecimento do próprio distrito, e os governadores sabiam do nosso trabalho, mas nós não tínhamos esse reconhecimento, e o que era muito triste. E eu, assim, o meu companheiro, ele foi presidente por 4 gestões, foi governador, e eu sempre ao lado, trabalhando, e aquela coisa, sempre lutando e sempre brigando em casa, porque eu queria ser companheira leão a qualquer custo. Então, eu brigava com o companheiro, eu falava com o outro, eu falava com meu marido, e ele não queria, não aceitava, porque o clube era estritamente machista, infelizmente, né? Então, assim, apesar do desenvolvimento que nós tínhamos, nós nos dedicávamos 100%, nós não tínhamos o reconhecimento, o que era muito triste, né? Certa vez, uma domadora, eu brigando, porque eu queria ser companheira leão, ela chegou e falou, olha, Salete, contente-se, nós somos apenas o apêndice dos leões. Aquilo me revoltou, aquilo me revoltou. Outra vez, numa convenção, nós não pudemos, as domadoras, nos inscrever, porque disseram que domadoras não fazia parte do associativo do clube, não éramos sócias. Em alguns clubes, perdemos caravana mais numerosa pelo mesmo motivo, porque não éramos companheiras, então não podíamos nos contar como companheiras. Então, isso, assim, realmente foi muito triste, foram 29 anos que eu trabalhei muito para o leonismo, me dediquei 100% durante todo esse período, mas não tinha posse, não adiantava, brigava, falava e não conseguia. Mas, em 2021, como eu falei, 2020, eu conversei muito com as domadoras, e falei, vamos dar um basta, vamos passar para a companheira, fizemos uma reivindicação, todas assinaram, entregamos para o clube, o nosso presidente à época, como ele era novo, então ele falou, não, eu vou brigar, porque nenhum presidente que passava falava, não quero comprar essa briga, ninguém queria comprar essa briga, e ele falou, não, eu vou comprar essa briga, e ele foi, conversava com outro, a ponto de, quando tivemos a reunião, na votação lá, teve até um companheiro, diversos votaram contra, e perdemos companheiro por isso, porque as domadoras passaram a ser companheira. E eu só queria uma coisa, eu queria ser a Salete, eu não queria ser a domadora do companheiro X, Y, Z, eu queria ser Salete, continuar trabalhando como eu sempre trabalhei. E aquilo, após a posse, nós conseguimos essa posse, em março de 2021, o ano passado, tomamos posse, e de presente, eu digo que é de presente, eu ganhei a coordenação da campanha de alimentos, trabalhei bastante, Ranieri, se quiser passar algumas fotos, conseguimos 6 toneladas de alimentos no mercado. Então, assim, para mim, foi um sucesso imensurável. Na gestão seguinte, eu ganhei também a diretoria de marketing, que eu vim desenvolvendo para o clube, fui assessora de civismo, nós conseguimos levar o prefeito, primeira vez que uma mulher trabalhou como coordenadora, assessora do civismo, eu levei o prefeito e um deputado federal na nossa sede para a nossa Semana da Pátria, e isso não tinha tido, esse feito ainda não tínhamos tido. Eu dei posse a um casal, isso assim, me engrandeceu muito, e eu vibro com isto, né?
A única coisa que eu vejo que me deixa triste, Ranieri, passa mais uma foto aí, quando eu vejo no My Lion, aqui eu estou apenas com 1 ano como leão. Isso me entristece, mas, de certa forma, me engrandece e me deixa feliz, porque eu tive alguns, nesse período, alguns desafios. Dentre eles, eu fui convidada para ser assessora do Lions Quest, eu aceitei por 3 gestões, ainda estou como. Fui convidada para participar do curso lá em Campinas, do Instituto de Liderança, e nessa gestão eu estou como presidente da divisão, onde tenho 5 clubes. Ontem eu já tive uma reunião com o primeiro clube, cheguei nervosa também, lógico, né? Tudo tem um início, mas para mim foi muito gratificante, está sendo gratificante. Eu penso em leonismo 24 horas por dia, gosto do que faço. Se eu já pensava antes, agora eu sou 100%, e eu agradeço imensamente a todas as mulheres que me incentivam diariamente a isto, as mulheres do leonismo. Eu tenho conhecido nessas andanças, em 30 anos de leonismo, eu tenho participado de muitas convenções. As mulheres que eu conheci me incentivaram a isto. A Rosiane, aquela mulher, para mim, eu me espelhei sempre em querer ser como ela, estar dedicando sempre ao leonismo. E eu só tenho a agradecer. Eu falo que eu agradeço muito ao meu clube por nos aceitar, mas é uma luta diária. É uma luta diária, porque ainda tem leões que ainda querem bater de frente. Se a gente vai lá na frente falar alguma coisa, eles querem bater de frente, né? Então, assim, com calminha, nós vamos conseguir. Foram 60 anos, né? Estamos apenas há 1 ano. Então, eu quero somente agradecer, e agradecer, Ranieri, a essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que foi o leonismo para mim, de 30 anos, falar em 10 minutos. Obrigada. Obrigado você, Salete. Acho que cada história é uma potência, né? Cada história uma aprendizagem, uma dificuldade superada. E eu acho que alternativas de como a gente pode pensar o crescimento do movimento, né? Seja pelo viés da promoção via juventude, né? O investimento dentro do programa de desenvolvimento de liderança chamado Leo Clube, seja por reconhecer as mulheres, né, e cônjuges como associados dentro do movimento. Acho que existem alternativas e a gente quis trazer essas histórias para a gente poder compartilhar um pouco dessas aprendizagens e ver o quanto tem de conhecimento, sabedoria e brilhantismo em cada uma dessas histórias. Eu costumo dizer que tem cor, cheiro e sabor, né? E isso inspira a gente, e eu queria que vocês saíssem daqui hoje inspirados. A gente está avançado do horário, né? Queria pedir desculpa para vocês. De novo, a gente está avançado, mas muito menos do que da primeira vez. E eu queria agradecer. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos palestrantes, na verdade, dos contadores de histórias, porque nós não tivemos palestrantes aqui hoje. Fiquem à vontade. Senão, eu já queria encaminhar aí para uma última telinha para poder encerrar o encontro de hoje, já agradecendo imensa e profundamente Salete, Rodrigo, João, a André, né, a Cássia e a Mônica por essas brilhantes histórias. A Vânia está com a mão levantada, não sei se é a Vânia ou se é o Spampinato. Spampinato. Sou meu companheiro Ranieri. É o seguinte, a gente fala realmente em conseguir novos associados. Aquela campanha de isenção de joia internacional vai continuar ou terminou? Ela terminou. No dia 30 de junho desse ano, Lions Internacional decide que o AL 22 e 23 volta a cobrar as joias internacionais. Os estudos feitos por Lions Internacional e pelo Departamento de Aumento de Associados de Lions Internacional provaram que a isenção da taxa não trouxe crescimento efetivo para o movimento. Então, aquela redução da taxa foi contingencial
para o tempo de pandemia, e a gente acha que cumpriu essa tarefa, mas as pesquisas que foram feitas, né, baseado nas entradas e saídas de Lions internacionais, comprovaram que, mesmo reduzindo a taxa da joia internacional, isso não garantiu crescimento significativo dentro do movimento. Rodrigo ou Luiz, vocês querem acrescentar algum ponto ou chip sobre essa questão? Não, é isso aí, você já falou certinho. A pandemia é o que você falou mesmo, não tem. O que aconteceu esse ano é que foi criada uma nova categoria de associado, que vem ajudar e vem trazer para a gente o rejuvenescimento dos clubes, né? Continua tendo isenção de taxa para o jovem adulto. Não precisa ser estudante, não precisa nada. O jovem adulto é qualquer associado até os 30 anos de idade. Então, o jovem adulto é isento de taxa de ingresso. Isabel? Rani, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Só para parabenizar você por essa iniciativa, a todos os contadores de histórias. Cada história, realmente, como o Rodrigo falou, a gente vê um pedacinho da nossa história se passando, e acho que a gente precisa, assim, de mais momentos como esses, porque isso nos fortalece, tanto as mulheres, tudo que elas enfrentam ao se tornarem companheiras leão, como tomadoras, cônjuges, léus, enfim, todos, né? Todos nós somos seres humanos e estamos trabalhando para o relacionamento estar sempre melhorando. Então, esses momentos são muito importantes, nos fortalecem bastante. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Isa. Eu sei que você, a Tati Áfio, lá do São Miguel, e também a Marilene, ali do Pompeia, são as pioneiras do movimento. Eu sei sobre isso, eu estou devendo a ouvir e contar as histórias de vocês. Então, a gente ainda vai ter um momento sobre isso. Dário e Malu, e a gente encerra com os dois. Ô, Salete, eu queria fazer um comentário para a Salete. A Salete foi do colegiado de governadores do Roberto, em Bangkok. E eu acho que era a única domadora do colegiado todo, porque ela era do Guarulhos Centro, e Guarulhos Centro não aceitava realmente mulheres. E depois, 2015, 2016, a Simone, do meu colegiado, do Guarulhos Centro, também foi a única domadora, a única que não era companheira leão do colegiado todo. Isso que acontecia, nós forçávamos muito, a gente ficava exigindo, não era, Salete? É verdade. Verdade. Eu brigava muito, nossa senhora. Parabéns, eu quero parabenizar você, Salete, e todos os que fizeram seus depoimentos aí. Foi realmente muito proveitosa a noite, viu, Ranieri? Parabéns, então, a todos. Obrigada. Obrigado, Malu, querida. Dário? Então, eu vou fazer das palavras do Lavieri as minhas palavras também. Quando eu estava entrei no Lions, fazia 3 meses que eu estava no Lions, e nós fomos fazer um trabalho no Hemocentro. Naquele dia tinha muita gente, tinha mais gente do que a Unicamp conseguia atender. Aí veio uma pessoa, uma senhora lá, foi atendida porque ela tinha uma necessidade de doação, etc, etc. E eu dei um jeito lá de colocar ela para doação. Que até não poderia, né? Mas aquele jeitinho brasileira. Aí acabou a doação, ela veio no final, aquilo que o Lavieri sentiu. Aí ela me deu um abraço assim, de agradecimento por poder ajudar o próximo. Quando eu expliquei para ela que a doação dela iria salvar 4 vidas, né? Que é uma bolsa de sangue, salva 4 vidas, foi um abraço assim tão intenso, tão gostoso, assim, um abraço de peito com peito, foi um negócio assim muito significativo. Então eu sei o que o Lavieri sentiu, porque eu senti a mesma coisa.
Aí foi a minha fidelidade para com o clube, para com a nossa comunidade, né, de Lions. É um negócio assim impressionante, né? Eu falo com o pessoal que a gente paga para trabalhar, mas recebe muito, muito mais que o dobro, muito mais que o triplo, né, que a gente paga e pagamos, né? Nós sabemos disso. É insignificante pelo que nós recebemos de carinho, de coisas assim, até de Deus mesmo, né? O retorno que nós temos é maravilhoso, né? É muito isso, bacana Dário. isso daí. Obrigado, Dário. Eu vou passar a palavra rapidinho para o Baldo, 1 minutinho. Spampinato também está com a mão levantada, 1 minutinho, por favor. Só uma pergunta para o Stipe, a respeito do associado jovem adulto, porque me parece que lá ele só estava isento se fosse para o Léo Clube, né? Agora eu queria saber se atualmente é para todos os clubes. E outra coisa, e fazer uma observação também, que as modalidades mais importantes de associados aqui no Distrito LC2, em primeiro lugar, associado regular, que em 31 de julho estava com 1.078, depois associado domadoras, né, que estava em 31 de julho, estava com 201. O terceiro, aqui no LC2, mais importante, é o associado estudante. Nós temos 14 associados estudantes no LC2 e por último, associado Léo Leão, nós temos 9. E nós não tivemos aqui nessa live hoje um pronunciamento de um associado estudante, né? Então, eu destaco que no LC2, esse tipo de associado, ele só paga metade, ele não paga a taxa de inscrição e só paga a taxa de R$10 da taxa da convenção e metade da taxa internacional. Então, tem um potencial muito grande, e mesmo porque você coloca, se você colocar associado estudante dentro de um clube, ele tem condições de ser integrado, formado e futuramente tornar-se um associado regular, pagando todas as taxas. Então, eu lembro da pergunta inicial que eu fiz ao Stipe, fica a pergunta para o PDG Stipe, a respeito se... Oi. Tentando te responder. Há 2 semanas atrás, nós consultamos, eu e o Rodrigo, consultamos as novas regras que surgiram lá no Lions Internacional. Você pode entrar lá como tesoureiro de clube, tá? Você vai ver que eles vão te dar orientação das categorias de associados, e foi criada essa categoria para os clubes do jovem adulto. Mas nós já tentamos incluir um jovem adulto e não conseguimos. Tá aí, acho que tá aí, jovem adulto, tá vendo na tela? E eles podem ter até 30 anos, são isentos do pagamento da joia de admissão. Mas nós não conseguimos incluir um jovem adulto ainda, tá? Eu estou com essa pendência de consultar o Bulazic lá nos Estados Unidos para ver quando que a gente vai poder começar a incluir esses jovens adultos. Porque aí está dizendo que tem que ser no Léo... Não, Léo Leão. Léo Leão. Léo Leão Clube. Acho que é por isso. Ele pode ser como Léo Leão, ou seja, num clube de Lions. Mas realmente a gente já, só a Stipe já atualizando, eu já mandei esse e-mail para o Mark Bulazic, tá? Ótimo. Eu estou aguardando a resposta dele. Tá bom. Spampinato, 1 minuto. E a gente encerra. Parabéns, companheiro Ranieri. Como eu disse anteriormente, na outra reunião, a história é a mestra da vida. E parabéns a essas mulheres maravilhosas, principalmente as palestrantes dessa noite, que debateram no nosso boteco, dizendo que a longanimidade é a capacidade de aceitar insultos e ofensas com serenidade. E elas conseguiram fazer isso daí. Parabéns a elas. Obrigado, companheiro. Obrigado, Spampinato. Então, para concluir aqui esse bate-papo de hoje,
A gente está aí com a agenda de formação dos GMTs de clubes, para Léo e Lions Clubes. No dia 29 de setembro, no próximo final de mês, a gente vai falar sobre clubes especiais, clube de interesse especial. Quem são, onde vivem, o que comem. Clube de leitura que virou Lions, gente que andava de bike que virou leão, gente que era do Léo e que virou leão. Quem são essas pessoas aí que, por interesses diferentes, gente diabética que fundou um Lions? Como assim? Então é sobre isso que a gente vai conversar na live do dia 29, no nosso bate-papo, aqui também nesse mesmo canal, mesmo horário, com um grupo de líderes de clubes de interesse especial, para entender essas novas modalidades de ser e de fazer Lions Clube. O Lions Internacional vem se modernizando, e ou a gente se moderniza com ele ou a gente fica para trás, né? Então esse é um convite que o LC2 está fazendo, a gente vai divulgar depois esse convite, e uma nova série de contadores de história virão aqui conosco compartilhar desse momento e desse bate-papo, como disse o Pampinato, para a gente aprender a partir da história, e quem sabe ouvir e aprender a partir da história muda o seu presente e o seu futuro. Então, agradeço a todos e todas que estiveram aqui conosco hoje, e desejo a todos uma boa noite.